lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de Killing Eve. É um vídeo que vocês me pediram bastante nas redes sociais, principalmente porque teve a estreia da terceira temporada nesse final de semana. Ainda não chegou no Brasil, meninas, porque a série ela é distribuída pela Globoplay. Eu cheguei a questionar eles se eles tinham alguma previsão e eles me responderam que não, mas isso é natural, porque ela é uma série de TV lá nos Estados Unidos, então tem que esperar todos os episódios saírem, e aí tem que traduzir, tem que legendar, até chegar aqui é um processo que demora um pouco mais, então eu acho que é por isso que eles também não têm previsão, mas a série já estreou, e por isso no vídeo de hoje a gente vai falar mais ou menos uma breve análise aí da primeira e da segunda temporada, mas principalmente sobre os acontecimentos que ficaram em aberto, alguns desde a primeira temporada que ainda precisam ser respondidos, e a gente vai discutir isso no vídeo de hoje. Então olha, pra você não perder nada sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui para vocês. Killing Eve com certeza se tornou uma das minhas séries favoritas do momento. Eu gosto muito do roteiro e eu me abismei mais ainda quando eu descobri que a primeira temporada foi escrita pela Phoebe Waller-Bridge, que é a atriz que faz Fleabag, mas infelizmente Killing Eve acaba mudando o showrunner a cada temporada, eu já vou falar disso aqui, mas eu gostei muito porque a gente consegue ter a percepção ali na série que tem alguns toques femininos, tem alguns diálogos que são muito assim, tipo girls go, sabe? Coisas do nosso universo, como por exemplo a Villanelle falando pra Eve, no final das contas você ganhou umas roupas maravilhosas, sabe? Coisas que nós mulheres falaríamos. A Sandra Oh tá maravilhosa, principalmente pra quem seguiu ela por causa de Grey's Anatomy, queria ver um novo trabalho aí da atriz, mas vou confessar que, gente, Jodie Comer simplesmente rouba a cena, e é um recurso que eu acredito ser proposital, porque ela é uma personagem que você se apaixona por ela, até mesmo porque a gente tá vendo a série de uma perspectiva da Eve, a investigação da Eve, e como ela vai se envolvendo ali com a personagem, a gente começa a se envolver dessa mesma forma. Mesmo ela sendo uma assassina, a gente consegue gostar da personagem, e é muito doido isso. Rolou algo bem similar em Dexter, inclusive eu tenho um vídeo muito antigo aqui no meu canal que eu falo sobre Dexter e eu falo como se apaixonar por um serial killer. Sim, e aqui a gente tem a mesma coisa por uma serial killer, e aí que também tá a genialidade da série. A gente finalmente tem uma série investigativa de policial em que a gente tem uma mulher que é especialista em serial killer femininas, e aí a gente tem uma personagem muito bem estruturada, e é interessante também porque ela tem essa origem russa e você passa a entender um pouco do humor, e não só o humor da Villanelle, do Constantine também, você passa a entender que vem daquele lugar. Isso também é uma questão muito interessante da série, né? Porque a série, ela se passa em vários lugares, então a gente tem culturas diferentes, é uma série muito rica e é uma série que, por causa disso, ela também se movimenta bastante. E eu gosto muito como eles trabalham essa excentricidade da Villanelle, porque como a própria Eve descreve, ela é uma pessoa que gosta de chamar atenção, gosta de fazer um espetáculo, e aí você acaba meio que ficando curioso também ali pra saber como que vai ser o próximo assassinato, qual que é a mensagem que ela vai deixar ali. Eu particularmente gosto muito do porco, pesado e incrível, porque apesar de ser uma cena séria, traz aí também o sarcasmo, então eu acho que é uma cena que ela traz exatamente essa construção dessa personagem que é a Villanelle, a graça e a seriedade. Já na segunda temporada, o showrunner foi Emerald Fennell, que algumas pessoas criticaram bastante na época, mas eu acho que teve perdas e ganhos, e a grande parte positiva foi o aprofundamento das personagens e da relação delas, que eu acho que vai ser muito importante para esse momento que a série se encontra na terceira temporada, e ela vai ser escrita pela Suzanne Heathcote, de Fear the Walking Dead. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo receosa, porque assim, eu particularmente não sou muito fã da saga The Walking Dead. Esse aspecto de mudar de showrunner é uma questão até da série inteira, que a gente fica um pouco curioso e ansioso para entender como que vai ser encerrado esse arco, até porque a quarta temporada já tá confirmada. Mas assim, como uma boa série de investigação policial, tem muitas lacunas a serem preenchidas. Aqui a gente vai entrar numa zona de spoiler bem pesada, então eu quero falar alguns aspectos que ficaram em aberto aí da série desde a primeira temporada, mas principalmente da segunda, do final, até porque a gente viu a Villanelle atirar na Eve. E é interessante a gente observar que até o momento que a gente se encontra na série, a gente teve interações diferentes da Villanelle com a Eve. Na primeira temporada, elas meio que estavam se conhecendo, se entendendo, mas a gente via que tinha um respeito. Em diversos
diversos momentos em que elas se encontravam, nenhuma particularmente estava correndo um risco real de ser morta. A gente começava a entender aquela relação e aquela obsessão por parte das duas, e por isso na segunda temporada a gente tem uma intensificação dessa relação das duas personagens. A gente vê que elas têm um envolvimento maior, mas como uma boa serial killer, ela não consegue manter aí as suas relações, então é óbvio, já era um prelúdio que essa relação seria autodestrutiva, que é o que a gente viu no final. E aí, agora nessa terceira temporada, a gente tem uma intensificação dessa relação, porque vai ser realmente uma caçando a outra, algo que meio que deveria ter acontecido desde a primeira temporada, mas veio com toda essa questão da obsessão, que foi maravilhoso como isso foi trabalhado, mas aqui uma realmente entende que a outra é um perigo. O trailer mesmo traz essa intensificação, deixa bem claro que isso vai ser trabalhado nessa terceira temporada, mas é interessante também a gente tentar pensar o que faz a Eve voltar à investigação, principalmente com o final da segunda temporada, que tem essa relação autodestrutiva e que cada um meio que escolheu o seu lado e não era o lado que cada um precisava, tipo do MI6 e lá dos 12 que a Villanelle trabalhava. Mas assim, pra quem viu já o primeiro episódio da terceira temporada, relaxa, não teremos spoilers da terceira temporada aqui, mas teve uma boa ideia de como que a Eve vai retornar às investigações e como vai trazer de volta esses assassinatos da Villanelle, até porque a Caroline, ela vai querer com certeza retomar essa investigação, até porque era uma investigação que acontecia nas surdinas, e isso é algo também que me gera um pouco de dúvida. Não sei se a série vai chegar a trabalhar mais sobre isso, mas eu achei muito interessante, porque em certo momento a gente vê o MI6 indiretamente, né, trabalhando ali com os 12, nesse momento em que a gente vê a Eve trabalhando junto com a Villanelle, e como que isso funciona, né, porque afinal era um caso que estava sendo investigado, e como que tudo isso fica bem. A gente não pode esquecer que lá na primeira temporada, a Villanelle chega a falar pra Eve, questionar ela, com quem ela trabalhava, que se ela visse as cadeias de prioridade ali do trabalho dela, conforme ia crescendo os chefes, no final das contas elas estavam trabalhando para as mesmas pessoas. Então sim, os 12 tem algo aí relacionado com o governo, é algo muito mais intenso do que só caos, como o Frank explicou pra gente. Então eu tenho muita curiosidade sobre toda essa questão dos 12 e essa relação aí. A gente vê que a Caroline já tinha uma relação ali com o Constantine, além deles terem um relacionamento no passado deles, mas deles se encontrarem tanto e deles estarem tão alinhados do que eles queriam, porque a gente viu no final que era tudo planejado pro milionário morrer, porque eles sabiam que a Villanelle não ia conseguir ir contra a natureza dela, ou seja, matar ele. Então a gente vê que tava ali alinhado, então é algo muito maior do que a gente imagina. E é interessante porque quando eu assisti a primeira temporada, tinha alguns aspectos que eu já conseguia saber lá na segundo episódio. Eu já sabia que o Frank e a Caroline estariam envolvidos de alguma forma. O Frank, eu achei que ele ia ter até algo mais importante, no final das contas foi muito mais por uma personalidade dele que ele acabou se envolvendo ali. Eu achei que ia ser algo mais vilanesco e não tão coitado, enfim, mas eu acho que esse aspecto vilanesco vai acabar ficando sim pra Caroline. Eu tenho certeza que ela tá envolvida com esse negócio dos 12 até o talo. Eu não sei dizer se ela realmente é uma dos 12, mas ela parece ter um envolvimento aí grande sim com os 12, e o fato dos 12 ser algo relacionado ao governo faz sentido, até porque a gente vê uma série que tem o envolvimento das inteligências dos países. Então tem o envolvimento da inteligência britânica e a inteligência russa, em que a gente tem que pensar também que morreram pessoas importantes em cada parte ali da Europa, ou algo mais relacionado à Europa. Então é algo que a gente sabe que é grandioso, mas a gente não faz ideia do que tá por trás disso aí. E outra coisa que eu também fico bastante curiosa é como vai ficar a relação da Eve com o marido, ou ex-marido dela nessa altura, o Nico, porque a gente não pode esquecer que a Villanelle matou a Gemma, e a gente sabe que a Eve, ela quer que essa relação dê certo muito pela normalidade que traz na vida dela. Se a gente pegar um pouco assim do psicológico da Eve também, a gente vê que em vários momentos ela tem essa obsessão pela Villanelle, que é a mesma dela. A própria Villanelle chega a falar: nós somos iguais. We are the same. E tanto que no momento em que a Eve mata a primeira pessoa, ela realmente
vê que elas são iguais, elas já mataram alguém, elas são inteligentes e etc. Tem muitas coisas em comum em que acabam atrelando nessa obsessão uma pela outra, em que uma entende como a outra pensa. E quando tem esse momento de ruptura, a gente com certeza vai ver a Eve querendo se afastar o possível dessa relação que ela tem com a Villanelle. Inclusive, é isso que pode trazer inúmeros conflitos aí nessa terceira temporada. Então, uma das coisas que traria esse distanciamento é ela ter alguém, ela não ser uma pessoa sozinha como a Villanelle é e como ela acha que a Eve também é. E outro aspecto que pode intensificar mais ainda essa terceira temporada é a Fantasma. A gente viu que ela se manteve viva, mas ela tem um grande medo aí pela Villanelle, mas pode ser que o que tenha acontecido ali naquele container, que a gente não sabe, a gente sabe que foi algo que impactou muito a Fantasma, pode ser que ela acabe ajudando talvez a Eve nesse aspecto, não sei como que vai ser, não sei se eles vão reaproveitar a personagem, mas seria interessante até a gente ter uma intensificação no perigo para Villanelle, porque até então a gente tinha o Raymond que morreu, até porque em entrevistas que eu vi da Suzanne Heathcote, ela quer trazer algo bem diferente nessa temporada, no sentido em que ela não vai deixar a história se repetir. Então, mesmo que a gente veja algumas similaridades, por exemplo, da Eve investigando a Villanelle e tal, vai ter um aspecto diferente, que é essa caça de uma da outra. Eu tô bastante curiosa aí pra acompanhar. Como eu falei nesse vídeo, a quarta temporada já tá confirmada, até mesmo antes da estreia, então pode ser que até algumas perguntas aí não sejam respondidas nessa terceira, mas eu gosto muito da série, gente. É uma série super tranquila de assistir, com 8 episódios e 8 episódios muito bem preenchidos. Mas deixa aí nos comentários o que você tá esperando para a terceira temporada de Killing Eve. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!